Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Está começando mais um programa Escola Bíblica. Este é um programa da Assembleia de Deus Missão, presidida pelo nosso querido pastor Sales Batista, a quem nós mandamos um grande abraço a ele, a irmã Raquel e toda a sua família. Este programa é realizado pela Escola Bíblica Dominical, através do Departamento Geral de Escola Bíblica, onde nós comentamos aqui as lições, das lições bíblicas da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. E hoje nós queremos agradecer a Deus pela sua companhia e dizer a você, onde você estiver, em casa, no trabalho ou em qualquer outro lugar, seja abençoado você e a sua família, sua casa. Nós iremos estudar a lição de número 12, a sutileza da espiritualidade holística. Nós queremos agora fazer a leitura do texto áureo, seguidamente da verdade prática e a leitura bíblica em classe. O nosso texto áureo diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo de número 6. A verdade prática diz assim: qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho escrito por João, no capítulo de número 14, do versículo 4 ao versículo de número 6, que assim nos diz: Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muito bem, nós estudaremos 4 tópicos nesta lição. No primeiro tópico, nós iremos estudar o fenômeno religioso. No segundo tópico, nós iremos explicar a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. No terceiro tópico, nós iremos expor o fundamento da espiritualidade holística. E, por fim, no quarto tópico, nós estudaremos como mostrar a contrariedade bíblica a respeito da espiritualidade holística. Nós iremos, portanto, trabalhar esses 4 tópicos nesta lição. E neste primeiro bloco, nós iremos estudar o fenômeno religioso e estudar estes 2 subtópicos: a busca do sagrado e Deus e os deuses. Maravilha! Muito bem, meus queridos, lembrando que esta semana nós estamos comemorando o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Exatamente. Neste domingo, 18 de setembro, em todo o Brasil, todas as igrejas, elas estão comemorando esta data tão maravilhosa, o Dia Nacional da Escola Bíblica. E aqui nós queremos fazer um breve comentário e trazer algumas informações históricas acerca dessa instituição sagrada, a Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical, ela nasceu em 1780, a bem da verdade, no dia 20 de julho de 1780, na cidade de Gloucester, na Inglaterra, onde um jornalista, Robert Hikes, ele então estabeleceu a escola dominical, iniciando inclusive com crianças. E em 4 anos, aquela cidade foi impactada pela escola bíblica dominical. No Brasil, a primeira escola bíblica aconteceu no dia 19 de agosto de 1855, na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, pela família do irmão Robert e Sarah Kelly, na igreja congregacional.
Na Assembleia de Deus, na nossa querida Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a primeira escola dominical aconteceu em agosto de 1911, portanto, 2 meses após a fundação da nossa querida igreja em Belém do Pará, na casa do irmão José Batista Carvalho, na Avenida São Jerônimo, atual hoje, né, Avenida Governador José Malcher. Portanto, a escola dominical ela tem aí 111 anos na nossa querida Assembleia de Deus. Em 1920, começou a circular as lições bíblicas no jornal Boa Semente, também em Belém do Pará. Essas lições elas eram publicadas neste jornal, comentadas pelo missionário sueco Samuel Nystrom. E a primeira lição bíblica, a primeira revista da Escola Bíblica Dominical, ela foi publicada em 1930, tendo como comentaristas, os primeiros comentaristas, né, o pastor Samuel Nystrom e o seu companheiro de ministério, Niels Katzberg, que eram 2 homens extremamente cultos, tinham uma cultura bíblica profunda e também uma cultura geral. Assim, a nossa escola bíblica dominical, esta que, segundo o pastor Antônio Gilberto, patrono da escola dominical, é a maior e a mais importante escola do mundo, porque forma para a eternidade. Nós estamos em um currículo de educação cristã continuada, porque ela começou aqui na Assembleia de Deus em 1911 e nós estamos estudando este currículo há 111 anos e nós não pararemos aqui na terra até que Cristo volte e na eternidade certamente estaremos conhecendo o Senhor na sua inteireza. Para comentar a lição de hoje, a sutileza da espiritualidade holística, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios nosso amigo evangelista Wallach França, que está sempre aqui conosco, e aqui nós temos uma grata satisfação de tê-lo nesta bancada. E também a alegria, mais uma vez, rever aqui meu amigo pastor Leno Cavalcante, para também comentar esta lição. Eu quero saudar o evangelista Wallach e já iniciar com o primeiro tópico, onde nós iremos falar sobre o fenômeno religioso, a busca do sagrado e também Deus e os deuses. E aqui eu começo com o evangelista Wallach. Wallach, eu acho muito interessante nós iniciarmos conceituando espiritualidade e holística, tendo em vista que a palavra holística não é muito do nosso cotidiano, não, né? A espiritualidade até que a gente ouve bastante, mas holística não. Assim, eu gostaria que, ao adentrar no primeiro subtópico, a busca do sagrado, você falasse sobre esses conceitos, para que os nossos professores que estão assistindo e também os nossos alunos possam partir, né, deste princípio de conceituação. Paz do Senhor a todos, Paz do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Leno. É uma grata satisfação estarmos aqui mais uma vez neste programa, né, levando a palavra do Senhor. Hoje nós temos uma lição, como o pastor Epaminondas bem disse, uma lição muito relevante, mas que o seu próprio título, ou tema da lição, ele traz uma palavra que não é muito do nosso vocabulário, palavra holística. Então, nós temos aqui na lição de número 12 a sutileza da espiritualidade holística. Mas que você que já deu uma refolhada na revista, você percebeu e certamente você sentiu uma necessidade de fazer essas definições. O que seria essa espiritualidade e o que seria essa holística? Então, em termos bem simples, a espiritualidade é a propensão humana de buscar algo mais entre si e o divino. Então, a espiritualidade, ela tem uma condição de natureza espiritual. Quando eu falo a palavra espiritualidade, automaticamente eu penso na condição humana e nessa condição espiritual de nós sermos seres espirituais. E o que é ser espiritual? O que é ser este ser espiritual? Esse espiritual ou espiritualidade é o nexo causal, é a verdade real, né, que nós conhecemos por fé, mas que é o elo, esse nexo causal entre o divino e a humanidade. Então, quando nós tratamos sobre espiritualidade, nós já fazemos a breve comparação de nós, seres humanos, como seres espirituais. Por quê?
porque sempre nós procuraremos a causa primeira de nós existirmos. E não há como nós explicarmos isso a não ser que seja pela espiritualidade e também pela fé. Mas, de outro modo, nós temos o holismo, né? O que seria essa espiritualidade holística? Mas a gente tem que falar do holismo a priori. E o holismo, ele é uma tendência. É uma tendência do ponto de vista filosófico, do modo de pensar no mundo de forma organizada, tendo a sua subdivisão, por exemplo, em mente, em matéria, em vida, mas eu não posso, do ponto de vista do holismo, analisar esses três tópicos, matéria, vida e mente, de forma separada. Eu tenho que analisar de um conjunto global, de um todo. Então, assim, como um exemplo prático, para a gente tentar entender isso aí, vamos dar um exemplo de um médico mecanicista ou um médico sistêmico. Ele consulta o paciente, ele analisa o sintoma, ele passa o exame para o paciente e ele, a depender do exame, ele vai passar um remédio para diminuir a sua dor. Mas quando nós analisamos a medicina do ponto de vista do holismo, ou médico holista, como nós conhecemos essa terminologia, ele vai tentar fazer um estudo profundo da causa daquela dor, mas o remédio que ele vai tentar passar é para que o próprio ser humano ele consiga resistir àquela dor, ele consiga desenvolver mecanismo para o enfrentamento daquela dor. Então, quando a gente fala de holismo, principalmente em se tratando de escola bíblica, é necessário que a gente entenda e interprete através de um exemplo, sendo que fica difícil, nós temos uma dificuldade em conceituar sem levar para o exemplo prático. Muito bem. Pastor Leno, acabamos de ouvir aqui a definição de espiritualidade e holística, né? A palavra holística no grego tem o prefixo holos, que significa todo, inteiro, integral, conjunto. A ideia é que o todo está em cada parte. Em cada parte. E cada parte se encontra no todo, que desemboca lá na ideia do panteísmo, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Deus é tudo e tudo é Deus. Mas nos parece, pastor Leno, que Deus, lá em Gênesis 1:26, criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, e, portanto, o homem é um ser essencialmente espiritual, um ser religioso. Nesse sentido, o homem, há no homem a necessidade dessa busca pelo sagrado. E aí eu gostaria que o senhor comentasse sobre a busca do sagrado e falasse sobre esse ser, homem, ser humano, essencialmente religioso e espiritual. Quero cumprimentar a todos na paz do Senhor, evangelista Wallach, pastor Epaminondas. E realmente essa lição, ela é muito importante, tendo em vista a essa onda das religiões orientais que tem tomado conta aí do Ocidente em vários aspectos, inclusive na religião. Mas como nós temos visto aqui na lição e temos visto na palavra de Deus, quando Deus ele forma o homem e Deus sopra no homem o fôlego de vida, Deus ele cria o homem não somente corpo, mas corpo, alma e espírito. E dessa forma Deus ele forma o homem com a necessidade de buscar o seu Criador, de estar na presença do seu Criador. Tanto é que lá no Gênesis nós vemos o homem sempre se relacionando com Deus. Nós vemos pela viração da tarde o Senhor indo para estar com o homem, e essa necessidade ela é intrínseca em todo ser humano. Todo ser humano tem essa carência de estar buscando aquele que o criou. O problema, e o grande problema do holismo, é que não atenta para o grande problema do homem, que é o pecado, né? E que o pecado afasta o homem desse contato e dessa comunhão com o seu Criador. Mas ainda assim,
o homem ainda sente essa necessidade de buscar o seu Criador. Muito bem, pastor Leno. Agora, contigo aqui novamente, Wallach. O filósofo Dostoiévski, ele disse que há no homem um vazio que é do tamanho de Deus. E isso revela a necessidade que o homem tem de buscar a Deus, porque, como muito bem disse o pastor Leno, isso está intrínseco, é inerente à natureza do homem, buscar o sagrado. E aí isso fica comprovado pela antropologia, pelas ciências sociais. Aí, Wallach, eu gostaria que você abordasse com os nossos telespectadores sobre esse segundo tópico, que aqui está: Deus e os deuses. Há, de fato, nas Escrituras Sagradas, um Deus, uma religião monoteísta, e há, portanto, um exclusivismo, que o próprio textual já nos diz: ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Perfeito. E além desse exclusivismo, pastor Epaminondas, durante toda a história do período veterotestamentário, nós percebemos o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, sendo doutrinados pelo próprio Deus, ou se não pelos profetas ou pelos seus juízes, a adoração única do monoteísmo. E aqui, em se tratando da lição, quando nós estudamos o tópico 2, Deus dos deuses, logo no tópico 1 também, nós percebemos, na viagem missionária de Paulo, ele chega até Atenas. E quando ele chega ali naquela cidade, ele vê que era uma cidade politeísta, de vários adoradores. Lembrando que Paulo já havia pregado em Antioquia da Pisídia anteriormente sobre uma égide, sobre uma doutrina do Antigo Testamento, falando realmente da vida de Deus, como Deus operava na vida do homem. Mas quando ele chega em Atenas, ele percebe daquele politeísmo que ele tem que utilizar uma estratégia diferente, e ele vê uma estátua com o nome de Deus desconhecido e ele passa a pregar sobre. E naquela mesma época, essa é a sutileza da nossa lição, ainda naquela época, o apóstolo Paulo, ele se confronta com os epicureus e os estoicistas, que eram correntes filosóficas da época que inclusive acreditavam em Deus, mas não na forma como Deus operava no Antigo Testamento e como opera até hoje. Então, só para nós termos uma ideia, na pregação de Paulo, quando o apóstolo Paulo começa a pregar sobre a ressurreição do corpo e da continuidade da alma retornando para o Pai, como a palavra de Deus nos diz, eles viram as costas e dizem assim para o apóstolo Paulo: não, quanto a isso nós o ouviremos numa outra oportunidade, demonstrando que não gostariam de saber, que não criam na possibilidade da ressurreição do corpo humano. Mas isso só para demonstrar que aqueles atenienses naquela época, eles já sentiam a necessidade de adorar vários deuses. Mas ainda 2000 anos antes, a história antiga nos mostra que 2000 anos antes desses atenienses, já havia um politeísmo, inclusive na região cananita, na região que inclusive foi herdada, que foi doada por Deus a Abraão e seus descendentes. Então, portanto, nós temos aqui uma visão, desde Gênesis, no capítulo 2, no verso 7, como o pastor acabou de falar, do sopro de Deus na narina do homem, transmitindo o seu espírito. Nós temos também Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, que diz que o corpo voltará à terra, mas o espírito retornará a Deus. Então, imanentemente, de forma muito conclusiva, nós temos um ser humano espiritual, dotado dessa espiritualidade e com a necessidade de uma adoração. Muito bem, nós iremos para um breve intervalo para voltarmos falando sobre a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. Neste primeiro bloco, portanto, nós aprendemos que o fenômeno religioso ele está ancorado nas necessidades do homem em buscar um sagrado, em buscar um ser superior. E, desse modo, o homem sempre terá intrínseco a ele esse desejo de buscar pelo espiritual, pelo sagrado, por algo que está além, né? Algo que é transcendental. Deus te abençoe, não saia daí, nós voltaremos rapidinho em um intervalo comercial, tá bom? Deus te abençoe.
Muito bem, já estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos tratando hoje da 12ª lição, A Sutileza da Espiritualidade Holística. Antes de nós falarmos sobre o segundo tópico, deixa eu trazer aqui uma ótima notícia. Nós já estamos com as novas lições do 4º trimestre da Escola Bíblica Dominical, que irá estudar a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro do profeta Ezequiel. Atenção, coordenadores de escola bíblica, professores, nossos companheiros de vida eterna, pastores, as lições elas já estão disponíveis para serem retiradas lá na livraria CPAD, ali ao lado do Templo Cidade Nova, em frente à Praça da Bíblia, número 1705. Aproveite, passe por lá e também dê uma visitada na nossa livraria CPAD. Muito bem. Eu começo agora com o pastor Lucileno Cavalcante, pastor, para nós tratarmos sobre a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. Aqui nós iremos abordar 2 subtópicos que vão aparecer aí no seu visor. Nesse segundo tópico, aqui nós iremos abordar o antigo paganismo. Nós vamos ver que o ser humano é religioso por natureza e tem necessidade dessa espiritualidade. Iremos estudar o misticismo oriental, no segundo subtópico, onde nós iremos perceber que as religiões orientais elas estão ganhando uma certa proeminência aqui no Ocidente. E nós, enquanto servos de Deus, conhecedores da palavra do Senhor, precisamos estar atentos para essa espiritualidade nociva, holística. Pastor Leno, fale-nos sobre esse antigo paganismo dentro deste segundo tópico. Nós temos já visto no primeiro tópico a respeito dessa quebra de vínculo, essa quebra de comunhão do homem com Deus lá no Éden, lá no princípio. A partir daí o homem ele vem criando para si deuses, objetos de adoração, pois é uma necessidade sua de adorar. E nós vemos através da história, através daqueles que trabalham com povos isolados, que quando descobrem um povo que nunca teve contato com religião alguma ou com o Ocidente, é descoberto algum objeto de adoração naquele povo. Ou adoram o sol, ou adoram a lua, mas adoram algo. E isso é algo, como nós já falamos, que está inserido no próprio ser humano. E por isso, pelo homem não ter essa revelação, ele não ter esse conhecimento da verdade, ele acaba adorando outras coisas que não o Deus verdadeiro e criando para si um rol inumerável de outros deuses, né? E daí nós temos na antiguidade, né, como já foi falado a respeito dos povos antigos, os egípcios, os babilônicos, os assírios, todos eles tinham o seu panteão de deuses, todos eles tinham a sua diversidade de deuses. Porém, a Escritura ela nos revela essa razão, a razão pelo qual o homem ele chega a esse ponto. Paulo ele escreve aos Romanos no capítulo 1, no versículo 21, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seu discurso se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem incorruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. O homem ele chega a adorar a própria criatura, em vez de adorar ao Deus Criador.
Muito bem. Pastor Leno e evangelista Wallach, nas últimas décadas, nos últimos anos, sobretudo, o Ocidente ele foi tomado, né, está sendo invadido pela espiritualidade holística advinda das religiões orientais, né, o hinduísmo, o budismo, o confucionismo. Só para termos um dado estatístico, os estudiosos, os sociólogos da religião, os cientistas da religião, eles vão constatar que só na Índia existem aproximadamente 30 milhões de deuses. Isso já era uma realidade nos dias de Paulo, conforme muito bem colocou aqui o pastor Leno, lá em Atenas, quando Paulo chega no Areópago e percebe um deus para cada situação. Tinha tantos deuses que um altar foi construído ao Deus desconhecido. Eles, com medo de esquecer-se de algum deus e ofender a divindade, colocaram lá um altar ao Deus desconhecido. E Paulo, aproveitando a oportunidade, pregou exatamente sobre o Deus que eles desconheciam, Yahvé, Jeová, o Deus criador dos céus e da terra. Diante disso, evangelista Wallach, comente sobre o segundo subtópico, esse misticismo oriental, através desta espiritualidade holística que vem, né, tomando conta do Ocidente, inclusive, não é verdade? Assumindo alguns cenários evangélicos, conforme o pastor Leno já havia falado conosco aqui antes de iniciar o programa. Perfeito. O pastor Leno acabou de falar sobre esse misticismo aqui do antigo paganismo, na verdade, e nós estamos tratando agora sobre esse misticismo oriental. E o que vai diferenciar basicamente um do outro aqui, desse paganismo, são sacrifícios de animais, sacrifícios de seres humanos, a divindades inúmeras. Mas agora, em se tratando do misticismo oriental, nós temos que eles são baseados em tradições milenares, ou seja, tradições que vêm passadas de pai para filho e assim sucessivamente. O pastor Epaminondas trouxe um dado de 30 milhões de deuses que são adorados por aqueles povos. Mas nós estamos tratando também, se nós demos um exemplo aqui do povo dos hinduístas, nós temos como a terceira religião do mundo e com alguns bilhões de adébitos. Então, é um problema que nós temos que analisar de uma forma à luz da Bíblia. Então, essa espiritualidade holística, em se tratando desse misticismo oriental, o autor ele bem pontua que isso vem tomando, apesar de ser oriundo lá do Oriente, ele vem tomando espaço no mundo ocidental, no mundo no qual nós convivemos hoje. E nós somos assolados por essas doutrinas, por essas práticas, por essas adorações falsas. Essas crenças, elas acabam, pastor Epaminondas e pastor Leno, entrando de forma sutil em nossos meios, nas academias, nas universidades, no ambiente de trabalho, nos best-sellers, como o próprio autor nos diz, e ela se tornou um modismo. Então, quando se torna um modismo, nós temos aí que trabalhar com um problema, porque todo modismo que veio tentando ficar, ainda que não ficasse, porque o que fica é a palavra de Deus, a revelação de Deus, mas causa problemas que demora para a igreja depurar. Em Deuteronômio, no capítulo 4, no verso 19, Deus diz assim: quando olharem para o céu, não caia na tentação de adorar o sol, a lua ou as estrelas. E esse misticismo oriental, eles se fundamentam basicamente nisso, na Mãe Terra, na Mãe Natureza, no Deus Sol, no Deus Água, no Deus Espaço. E eles vêm entrando de forma sutil. Por que ele entra de forma sutil? Porque é o relativismo, pastor Epaminondas. É politicamente correto. É bonito você dizer que adora o sol, a terra, a lua. Por quê? Porque são fatores que todo ser humano acha bonito, acha poderoso, acha como sendo
algo muito importante. Mas nós temos, como cristãos, a ideia de que tudo isso é projeto do Criador, é criação, projeto de um único Deus, de um Criador que é o único Deus. Então, nós não, à luz da Bíblia, nós não adoramos esses aspectos, nós não adoramos os animais, mas nós respeitamos por ser criatura, obra do Criador. Então, nós temos que ter cuidado com essa sutileza, porque é a verdadeira sutileza também do politicamente correto. Muito bem, portanto, nós aprendemos neste segundo tópico que, em sinopse, o antigo paganismo e o misticismo oriental revela a necessidade da expressão da espiritualidade humana. Fica muito claro aqui que através deste paganismo, através dessa espiritualidade holística, através dessa invasão das filosofias, das religiões orientais que estão dominando todos os cenários, universidades, as classes artísticas, literatura, conforme muito bem colocou aqui o evangelista Wallach, está na moda, na verdade, a espiritualidade holística, mas nós precisamos tomar cuidado. Olha o que Paulo disse aos Colossenses, capítulo 2, versículo de número 8, a revista atualizada diz assim, cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele, em Cristo, corporalmente, habita toda a plenitude da divindade. Observem que o apóstolo Paulo, já nos seus dias, chamava-nos a atenção pelo Espírito do Senhor para o cuidado que devemos ter com a sutileza da espiritualidade holística, que é extremamente nociva à sã doutrina. Vamos para o terceiro tópico da nossa lição, e aí eu peço mais uma vez a gentileza da produção nos colocar aí no visor o nosso slide que diz assim: o fundamento da espiritualidade holística. Iremos aprender neste terceiro tópico que eles apresentam um Deus que não é pessoal, na visão, na ótica, no espectro da espiritualidade holística, não há um Deus pessoal. E o segundo subtópico, na concepção dos que assim defendem esta espiritualidade holística, apresentam que não há uma verdade factual, não há uma verdade absoluta. E neste terceiro tópico, eu vou aqui requisitar os comentários do pastor Lucileno para que ele fale sobre este primeiro subtópico. Na visão holística, da espiritualidade holística, não há um Deus pessoal, é muito mais conforme o pastor José Gonçalves, o comentarista da nossa lição, coloca, é uma espiritualidade panteísta. A palavra panteísta vem de dois termos gregos, pan, tudo, e teísmo vem de teo, Deus. Portanto, panteísmo é a filosofia da religião segundo a qual Deus é tudo e tudo é Deus. Nessa ótica, nessa visão contrária à verdade da palavra de Deus, tudo é Deus. Uma árvore é Deus, o homem é Deus, o rio, a mãe natureza, conforme colocou o Wallach, o universo, enfim, tudo é Deus. E percebam a sutileza extremamente prejudicial à espiritualidade bíblica apresentada pela palavra de Deus. E aí, pastor Leno, nós precisamos aqui, nesse primeiro subtópico, falar sobre um Deus pessoal. Deus, ele é verdade, que ele é transcendente, mas ele também é imanente, E a espiritualidade holística apresenta um Deus que não é pessoal. É verdade, pastor. E nós cremos que o Deus Criador, ele, como disse o pastor Epaminondas, ele não é somente um Deus transcendente, que está acima de todas as coisas, mas também é um Deus que procura se relacionar com a sua criação, procura se relacionar com o ser humano. E aquilo que a espiritualidade holística apresenta,
quando afirma que tudo é Deus, está elevando a criatura na posição de Deus. E desse modo, a intenção, na verdade, é anular a pessoa de Deus, né? É dizer, Deus não existe, Deus está em você, você é Deus. E isso é tão sutil e tem realmente ganhado adeptos em todo o mundo e também até mesmo no cristianismo. Eu me lembro de alguém, certa vez a gente conversando, alguém falando, olha, todas as religiões são caminhos, mas todos esses caminhos levam a Deus, né? Ou seja, aquilo que o evangelista Wallace colocou, politicamente correto, né? Aquilo que você não pode contrariar ou você não pode refutar. Mas a Bíblia, ela é enfática, e essa lição ela veio para reafirmar a verdade bíblica, que nós cremos em um Deus pessoal, num Deus que é o Criador de todas as coisas e acima de tudo, num único caminho, que é Jesus Cristo. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, o texto da palavra de Deus, no versículo 12, diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, somente em Jesus. Pastor Epaminondas, o pastor Leno trouxe algo bem relevante, bem fundamental acerca do panteísmo, sua definição e seus exemplos clássicos. Nós não estamos dizendo que Deus ele não é o responsável pela matéria-prima dessa mesa. Certamente Deus ele criou a árvore que deu acesso a essa madeira, ao papel, toda a matéria-prima, toda a terra, todo o céu é de Deus. Mas o grande problema que nós verificamos na sutileza do panteísmo é porque eu li também um comentário essa semana, eu achei muito relevante. O comentarista diz assim, que o problema do panteísmo é que ele tenta burlar a onipresença de Deus. Então, quando eu digo que Deus está na cadeira, que Deus está no livro, que Deus está na mesa, que Deus está nas câmeras, nos microfones que nós utilizamos, é certo que toda a matéria-prima foi dada por Deus. Mas aí tentar burlar a onipresença de Deus, que não precisa dessa madeira, não precisa do papel para que Deus esteja aqui, porque Deus é Espírito. Isso está em João no capítulo 4. Importa que o adoremos em Espírito e em verdade. Então a sutileza do panteísmo está aí. Deus ele está em todos os lugares, mas nós não precisamos concentrar a presença de Deus, sua onipotência, onipresença em objetos, em objetos materiais que nós podemos tocar e nos apropriarmos a qualquer hora, a qualquer momento. Muito bem, nós iremos para o nosso segundo intervalo. E antes de ir para o intervalo, eu quero deixar aqui uma questão para os nossos comentaristas, depois nós vamos discutir aqui. Se há ou não uma verdade absoluta. Se todos os caminhos, conforme o pastor Leno colocou aqui, na visão holística, da espiritualidade holística, eles dizem, né, que todos os caminhos levam a Deus, que todas as religiões, elas desembocam em Deus. Se assim não existe uma verdade absoluta. E é este assunto que nós iremos debater no próximo bloco. Não saia daí, é bem rapidinho, nós voltaremos já já para o nosso terceiro e último bloco. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica Dominical. Nós falávamos no bloco anterior sobre o fundamento da espiritualidade holística. O pastor Leno tratou sobre a visão de que não há um Deus pessoal e agora nós iremos concluir este terceiro tópico e adentrar no quarto tópico. E nós iremos falar agora sobre a ideia de que, na perspectiva
da espiritualidade holística, não há uma verdade factual, não há uma verdade absoluta. Eu quero ler um texto aqui da Palavra do Senhor, na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 3. Diz assim: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Percebam, notem a preocupação do apóstolo Paulo já nos seus dias com estas astúcias, com essas sutilezas e essas vãs filosofias. E essa lição, ela é extremamente apologética, defesa da sã doutrina da fé cristã. Evangelista Wallach, nós iremos tratar agora sobre essa ideia de que não há uma verdade absoluta. Nós deixamos a pergunta no bloco anterior, se todas as religiões elas levam a Deus, é um caminho para Deus, logo isso, consequentemente, mina a ideia de que há uma verdade absoluta. A verdade, a palavra verdade, ela vem do grego aletheia e significa nada a esconder. Jesus, quando ele estava sendo julgado, que coisa interessante, né? A verdade em julgamento, porque ele é a verdade de Deus. E está escrito no Evangelho de João, capítulo de número 18, versículos de número 37 a seguir. Então lhe disse Pilatos a Jesus: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos então lhe perguntou: que é a verdade? E ele, infelizmente, não ouviu de Jesus. Não ouviu de Jesus porque a verdade, ela estava diante do próprio Pilatos. Ele é a verdade. E Pilatos pergunta: o que é a verdade? E o texto aqui nos faz entender que Jesus silenciou, que Jesus não disse e não deu nenhuma resposta a Pilatos, porque a própria verdade em vida, personificada, estava diante de Pilatos. O próprio Senhor Jesus, em João capítulo 14, que é o nosso texto áureo, diz que ele é a verdade. E aí, evangelista Wallach, nós sabemos que toda esta lição ela é extremamente filosófica, né? E muito mais este ponto aqui. De fato, nós podemos falar em uma verdade absoluta. Verdade, pastor Epaminondas. Apesar de que quando nós estudamos na academia, nas universidades, nas cadeiras das universidades, que a verdade ela sempre depende de um ponto de vista, e esse ponto de vista é do local onde você está inserido. O que é uma verdade para você não pode ser uma verdade para mim, mas à luz da Bíblia, o pastor Epaminondas já bem definiu agora há pouco. A verdade absoluta é a revelação de Deus, é o Logos de Deus, é a Palavra de Deus personificada em Jesus Cristo. Mas para a gente tratar sobre essa verdade, pastor Epaminondas, é necessário que a gente entenda um aspecto a respeito da cognoscibilidade de Deus. E dentro desse estudo da própria teontologia, onde a gente estuda a pessoa do ser Deus, e o que é cognoscível é aquilo que eu posso aprender, que eu posso conhecer, nós temos duas características de Deus. Uma característica imanente, que é aquilo que é guardado para Deus, que é oculto a Deus, que nenhum ser humano teve acesso porque ele é infinito, mas nós também temos o aspecto do transcendental. Então, esse aspecto transcendental de Deus é aquilo que nos é permitido conhecer pela sua própria vontade. Em Deuteronômio capítulo 29, verso 29, diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos. Ou seja, essa verdade absoluta já foi revelada.
Jesus Cristo, diante de Pilatos, estava ali como a verdade absoluta, como o Logos, a palavra personificada de Deus, e ele não soube reconhecer. E certamente Jesus permaneceu calado, porque Jesus deve ter analisado assim: você deveria conhecer as Escrituras Sagradas do Antigo Testamento, ou do cânon do Antigo Testamento. Mas aí, diante disso, novamente, pastor Epaminondas, pastor Leno, nós chegamos a respeito da verdade. Qual é a sutileza desse subtópico? A sutileza desse subtópico é novamente o relativismo. Quando eu passo a relativizar essa verdade, eu estou ali abrindo uma porta para o ateísmo, que não é o fundamento da nossa lição de hoje, mas está intimamente ligado ao panteísmo, que é fundamento da nossa lição hoje. Adorar a Deus no sol, adorar a Deus na madeira, adorar a Deus na cadeira, etc. Então, essa verdade que nós devemos defender, uma verdade absoluta, que à luz da ciência não existe. À luz da ciência, repito, não existe essa verdade absoluta. À luz da filosofia não há essa verdade absoluta, mas à luz das Escrituras Sagradas, à luz do cristianismo, a verdade absoluta certamente é a palavra de Deus, é Jesus Cristo personificado na palavra. Muito bem. Agora, pastor Leno, dentro dessa perspectiva trazida pelo Alan aqui, de que nós estamos novamente retomando a sutileza do relativismo moral, sobretudo espiritual, nesse sentido, cada uma desses movimentos, dessas religiões, dessas espiritualidades holísticas, cada uma tem a sua verdade, porque logo, se não existe uma verdade absoluta, cada um tem a sua. E aí a gente acaba que percebendo que essa nova roupagem que as religiões antigas orientais estão dando através da espiritualidade holística, nos traz a ideia de que cada uma destas espiritualidades traz a sua verdade, que na perspectiva deles, Jesus não é a verdade, é uma verdade, como se fosse mais uma. E aí não é exatamente isso que a Bíblia nos diz, não é verdade, pastor Leno? Correto, pastor Epaminondas. E por isso eu queria destacar o próprio texto áureo da lição. Perfeito. Né? O texto áureo da lição que traz a afirmação do Senhor Jesus. Né? Quando ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando Jesus ele afirma, ele enfatiza de que ele é o caminho, ele é a verdade. Jesus ele não dá margem a outras verdades, pois se essa afirmação, a afirmação da espiritualidade holística, de que existem cada um com a sua verdade, ou existem uma série de verdades que são válidas, cada um teria um rumo diferente, um caminho diferente. Mas o único caminho, e voltando até o início da lição, quando o homem ele se afasta de Deus, ele se perde da sua comunhão com Deus, o único caminho que conduz o homem novamente à presença de Deus é o próprio Senhor Jesus, porque Ele é a verdade absoluta, e somente em Cristo e somente em Jesus o homem pode se reconciliar com Deus. Muito bem, pastor Leno. Nos faz lembrar, pastor Leno, evangelista Wallach, do que está escrito por Salomão lá em Provérbios capítulo 14, versículo de número 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao fim dá em caminho de morte. Até essas religiões, né, se apresentam, se mostram como sendo uma alternativa para se buscar a vida eterna, com filosofias, com liturgias agradáveis, palatáveis e que são extremamente, eu diria que agradáveis aos ouvidos, aos olhos, são prazerosas, mas que na verdade a Bíblia está nos dizendo, no final são caminhos de morte. E desse modo nós iremos agora para o quarto
tópico da nossa lição, eu quero chamar o slide, que trata sobre a espiritualidade holística e a Bíblia. O que é que a Bíblia tem a nos dizer sobre esta espiritualidade holística? Nós iremos, portanto, agora estudar sobre o problema do pecado e nós iremos apresentar o que é que a Bíblia diz sobre a espiritualidade. Um salvador pessoal, o único salvador pessoal, a bem da verdade. Evangelista Wallace, que eu volto com o irmão para que faça agora o comentário desse primeiro subtópico, em que nós percebemos que o autor nos traz, né? Sim. Que a espiritualidade holística comete um erro terrivelmente crasso, é esquecer o problema do pecado, não trazer o problema do pecado. Comente sobre. Essa sutileza, pastor Epaminondas, ela está presente em toda a lição que nós comentamos. Se os irmãos perceberem, nós falamos o nome de algumas religiões. E a sutileza está que todas essas religiões que nós falamos anteriormente, todas elas pregam a bondade, o amor ao próximo, fazer a gentileza ao próximo, a humildade. Até aí, nada diferente do cristianismo. No cristianismo também nós pregamos isso. Mas o problema está que, de acordo com a visão holística, o único pecado que existe é fazer mal ao próximo. Ou seja, se eu adorar mais de um Deus, 2 deuses, 3, etc., não é pecado. Se eu adulterar, não é pecado. Se eu praticar crimes, não é pecado, porque eu estarei atendendo a um desejo corpóreo, essencial, natural do ser humano. Essa é a sutileza da visão holística e que não deve prosperar à luz da Bíblia, à luz das Escrituras. Em Romanos 3, verso 23, o apóstolo Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, que foram justificados de forma gratuita, pela graça de Deus, pela sua redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então, diante dessa leitura bíblica, nós percebemos que nós servimos a um único Deus, portanto, nós professamos uma religião monoteísta e que nós cremos que esse Deus tem a autoridade de governar e governar com justiça a todos os seres humanos, o que diverge realmente da visão holística, que a Deus não é dada essa possibilidade de nos governar, de nos gerir. E também não creem na possibilidade do livre-arbítrio, portanto, são fatos e pregações, são doutrinas que distinguem-se da relação da espiritualidade com a Bíblia, da qual nós possuímos, da qual nós professamos como regra de fé e ação. Muito bem. Pastor Leno, vamos comentar agora sobre o que a Bíblia nos apresenta enquanto espiritualidade. Ela apresenta um salvador pessoal e nesse salvador pessoal a Bíblia apresenta uma exclusividade, que fora de Cristo não pode haver salvação. O próprio texto áureo que o senhor muito bem pontuou, e o texto áureo ele precisa ser enfatizado quantas vezes se fizerem necessárias, porque o texto diz, João 14:6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É ninguém mesmo. Para se chegar a Deus, para ir ao Pai, é necessário primeiro passar pelo intercessor. E o senhor leu em um dos blocos, Atos 4:12, em que não há salvação em outro nome senão no Filho de Deus. Portanto, a salvação ela é única e exclusivamente em Cristo. Ele é o caminho. Esse caminho que foi perdido ainda lá no Éden. Essa porta que foi fechada no Éden pelo pecado. E Jesus, portanto, ele veio reconciliar o homem com Deus, conforme disse Paulo. O Senhor Jesus, ele veio trazer o homem de volta para o caminho. E aí me fez lembrar do cego Bartimeu, que estava à beira do caminho, muito próximo do caminho. E Jesus traz ele para o caminho, para o levar e o reconduzir a Deus. A humanidade, ela se perdeu no Éden.
O pecado fez com que as portas do Éden se fechassem para ela. O pecado, portanto, trouxe graves consequências, tirou o homem do caminho. Mas Jesus, ele veio como sendo o único meio de salvação para devolver o homem ao caminho e levá-lo de volta para Deus. E aí, pastor Leno, a espiritualidade holística, né? Os holistas, eles acabam que colocando o homem como sendo seu próprio Deus. E aqui está uma grande sutileza de que essa relativização, né, da espiritualidade, de que há inúmeras verdades, acaba por tirar o foco de Jesus. E ao negarem o problema do pecado, eles acabam que também desviando o olhar do que a Bíblia diz sobre isso. Nós temos em Cristo Jesus a única porta, o único caminho, como diz Ele mesmo: eu sou a porta, eu sou o caminho. Não é isso, pastor Leno? É verdade, pastor. E é uma verdade gloriosa. Quando nós paramos para meditar no quão é maravilhoso a pessoa de Cristo, o sacrifício de Cristo, nós vemos que quando a espiritualidade holística ela ignora o pecado e as suas consequências, ela, ao mesmo tempo, ela acaba tirando a necessidade do ser humano ter um encontro pessoal com Cristo. E, na verdade, quando nós olhamos para a Escritura, desde o livro de Gênesis, a promessa de um Salvador, a promessa daquele que viria para redimir a humanidade, viria para resgatar a humanidade dessa condição. E esse Salvador, ele não só foi prometido, mas ele veio em carne, habitou entre nós, foi crucificado na cruz por nós, por cada ser humano. E ao ser crucificado na cruz, ele pagou o preço para que todo ser humano pudesse, ao crer no sacrifício de Cristo, pudesse retornar à sua comunhão com Deus. E quando nós vemos aqui o comentário do autor, e é uma coisa até assim, que vale a pena o professor observar, né, é que sutilmente essas heresias dessa espiritualidade holística, ela tem se filtrado no movimento evangélico, no movimento cristão, e isso é tão perigoso porque essas práticas orientais, das religiões orientais, de meditação, de hipnose e outras práticas, que, segundo eles próprios afirmam, que fazem contatos, né, com outros seres. E nós sabemos nas Escrituras, né, que seres são esses, tá? E a palavra de Deus, eu queria destacar aqui, 1 João, no capítulo 4, no versículo 1, quando João ele diz assim: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, essa lição também é para nós atentarmos para esses perigos dessas inovações que têm surgido dentro do meio evangélico, para que nós, como já foi lido o texto bíblico, não sejamos enganados. Muito bem, meus queridos amigos e irmãos, nós estamos chegando ao final de mais um programa Escola Bíblica Dominical, concluindo, portanto, que qualquer espiritualidade que não seja centrada na pessoa salvadora de Jesus Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, deve ser rejeitada. Isso é o cerne da nossa lição hoje. Nós queremos concluir mandando um abraço, um alô especial a todos os nossos alunos do Instituto de Ensino Teológico da Assembleia de Deus Missão, o IETAD.
as turmas de quinta-feira, as turmas do sábado, a turma de especialização pastoral. Os nossos pastores e esposas estão fazendo um curso de especialização pastoral, disciplinas voltadas para a praxis pastoral, para o dia a dia da vida do pastor. E nós queremos mandar um alô especial a todos os nossos alunos, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Nós aguardamos você no próximo programa. Você não pode perder. Será o encerramento deste abençoadíssimo trimestre, onde nós fomos imergidos nas Escrituras Sagradas e pudemos então aprender sobre os ataques de Satanás com suas sutilezas contra a igreja. Mas nós estamos aqui com a espada do Espírito na mão, que é a palavra de Deus. Pastor Leno, aproveitando a sua estadia, a sua vinda conosco aqui para cooperar com o reino de Deus, nos despeça em oração, meu pastor. Amém. Obrigado, pastor. Vamos orar. Querido e eterno Deus, nós te louvamos, te engrandecemos por mais uma lição que o Senhor tem nos concedido para nós aprendermos de ti e sermos despertados nesta última hora por tantas sutilezas que o adversário ele tem procurado introduzir para atrapalhar a tua obra e para desviar muitos. Mas nesta hora, Senhor, te agradecemos pela vida de cada professor da escola dominical. Te agradecemos pela vida de todos aqueles que fazem a escola dominical. Que o Senhor continue abençoando, usando a cada um nas tuas mãos. Meu Deus, e te pedimos ainda que o Senhor continue se revelando àquele que está necessitando de conhecer a Ti, que possam conhecer o Senhor como o único Senhor e Salvador da sua vida. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.